Novidades no DaVinci Resolve. Recentemente a Blackmagic lançou a atualização 18.5 do DaVinci e ela veio cheia de coisa nova. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as primeiras impressões que eu tive trabalhando nessa nova versão. E falando especificamente da parte de cor do programa, tem duas novidades que me chamaram mais atenção. A primeira é a ferramenta de Relight, que agora a gente pode usar para acrescentar uma fonte de luz que não existia na cena. E a segunda é a opção de usar Composite Modes direto nos nodes, sem precisar criar nodes em layer. Essa é uma coisa que pode parecer simples, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que isso pode fazer muita diferença no nosso trabalho. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like no vídeo agora que não te custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você no YouTube. E se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá. E se você tiver a fim de deixar de tratar o color só como um hobby e se transformar num colorista profissional, acho que você vai gostar de conhecer o Color Grading Lab. Um curso em que eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser um dos profissionais mais requisitados e bem pagos do audiovisual, o colorista. E não tem problema se você nunca mexeu com cor na vida ou está acostumado a editar no Premiere ou em qualquer outro programa. No curso eu te ensino desde como levar e trazer seu projeto para o DaVinci, balancear cenas, técnicas avançadas para criar visuais, plugins e ferramentas externas gratuitas que deixam o DaVinci ainda mais sinistro, como entregar seus arquivos com o máximo de qualidade e de bônus você ainda leva mais de 100 GB de cenas para praticar. Então se você tiver a fim de entrar no mercado mais lucrativo e menos concorrido, vem conhecer o meu curso, Color Grading Lab. Então vamos nessa, gente. Vamos começar então por essa ferramenta que é a grande novidade aí, né, do DaVinci Resolve 18.5, dessa atualização, que é a ferramenta de Relight. Essa ferramenta que promete pra gente a possibilidade de conseguir inserir, colocar uma nova fonte de luz que não existia na cena, né? Que até então era uma das poucas coisas que nós coloristas não tínhamos o poder de fazer. Então, quero explorar um pouquinho essa ferramenta aqui, nesse tutorial, e mostrar as minhas primeiras impressões, o que eu acho que dá pra gente fazer com ela e quais são as limitações também, né? Então, vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer, naturalmente, vai ser o meu gerenciamento de cores. Essa daqui é uma cena que está em log, foi feita por uma head. A gente precisa fazer a transformação dela para Rec 709 para a gente ter o nosso ponto de partida para começar, né? E aí, cara, já quero aproveitar para falar aqui, caso você não entenda nada sobre gerenciamento de cores, caso seja um assunto completamente novo para você, ou você ainda não tenha tanta familiaridade, recomendo demais que você veja o meu tutorial sobre gerenciamento de cores. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou colocar na descrição do vídeo também. Lá eu te explico passo a passo o que é, para que serve, por que é importante. E, cara, é realmente muito, muito importante que você entenda isso antes de prosseguir. Não tem como dar um passo como colorista se você não entender sobre isso. Tipo, não dá para ser profissional se você não conhecer gerenciamento de cores. Então, beleza, feito aqui o meu disclaimer, vamos continuar. Vou criar aqui então meus primeiros dois nodes iniciais, que é onde eu vou fazer o meu gerenciamento. Eu gosto de fazer o gerenciamento pelos nodes, poderia fazer pelo projeto também, mas eu vou fazer aqui pelos nodes. Então, eu vou vir aqui nos meus efeitos, trazer o meu Color Space Transform, e aqui vamos colocar, vou apertar R para chegar na parte da lista que começa o R, né? Procurar aqui, ó, Red Wide Gamut, e no Gamma, Red Log 3G10, tá lá. E nesse projeto aqui eu vou trabalhar gerenciando através da ciência de cores do DaVinci, DaVinci Wide Gamut, olha lá ela. E no Gamma, DaVinci Intermediate. Pronto, fizemos a entrada do nosso gerenciamento. E aqui nesse ponto já vou mostrar uma outra ferramenta legal que eles colocaram aqui no Color Space Transform, que é esse botãozinho de Swap, que ele permite você trocar, né, inverter aqui o input com o output. E aí como é que eu vou usar ele? Vou vir aqui na minha entrada, vou copiar esse node, Ctrl C, e vou colar na minha saída. Pronto, repetiu, né? Aí aqui eu vou apertar Swap, ó lá, inverteu. Agora eu já tenho aqui a minha entrada DaVinci, que é o que eu ia colocar mesmo. Então agora eu só preciso configurar aqui a minha saída. Vou colocar Rec 709, Gamma 2.4. Então, o que aconteceu, né? O que eu fiz? Para que serviu esse botão Swap? Ele me economizou incríveis 2 cliques aqui para a gente configurar o nosso input. Então você imagina aí, né? Você na sua carreira de colorista, daqui 30 anos, por causa desse botão que vai te economizar 2 cliques, você vai poder ter economizado aí, sei lá, 20, 30 minutos de vida. Então, agradece aí, ó, o impacto que esse botão vai ter na sua vida daqui para frente. Então, beleza. E aqui já vou aproveitar para mostrar também como é que estão as configurações do meu projeto, né? Eu não gerenciei pelo projeto, então vou mostrar aqui para vocês. Aqui nas opções de Color Management, ó, aqui em Color Science está zerado, né, DaVinci YRGB, significa que não está gerenciando. E aqui em Timeline Color Space, isso daqui é legal, eu deixei também em DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate, compatível com o que eu escolhi gerenciar aqui pelos meus nodes, né? Então isso significa que tudo que eu estiver trabalhando, minhas ferramentas, tudo vai estar operando
dentro desse espaço de cor, dessa gama ampla, aproveitando sempre o máximo da qualidade da informação que tinha disponível no meu arquivo, ok? Então, beleza. Prosseguindo, então, vamos nomear essa galera, né? CST-in nesse primeiro, Color Space Transform de entrada, e aqui CST-out, Color Space Transform de saída, o final do meu gerenciamento. Então, beleza, vamos cair para dentro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, criar um node novo, e eu tô achando essa imagem meio xoxa, né? Então eu vou fazer uma pequena correção de cor aqui, pra gente ter um ponto de partida melhor. Vou vir aqui na minha aba HDR e vou brincar com as minhas opções de contraste e pivô. Então, olha lá, apertar um pouquinho o meu contraste aqui, baixar o meu pivô, aumentar um pouco mais o contraste. E aqui eu acho que a gente já tem um ponto de partida um pouquinho mais dramático, um pouquinho mais legal para a gente visualizar o que a gente vai fazer com esse highlight, beleza? Então vou chamar esse cara aqui de Color Correction, pronto. Então eu vou criar um node novo aqui, e aí vamos lá buscar o nosso highlight, então. Vou pesquisar ele, ó lá, apareceu, e vamos aplicar ele no node. E aí, olha lá, ele já cria pra gente uma prévia de como que ele está interpretando a superfície dessa cena e como que essa luz vai interagir com essa superfície, ok? E como é que funciona? Esse primeiro node aqui, ó, onde a gente aplicou o highlight, ele ainda não vai ser onde a gente vai operar a ferramenta. A gente vai usar ele para ser um mapa da superfície. E daí, para fazer isso, a gente tem que vir aqui e habilitar esse botãozinho aqui, ó, Output Surface Map. E aí, olha lá o que vai acontecer. Ele cria esse mapa aqui pra gente, todo colorido, que é o que ele tá usando para entender o que são as direções. Então, cada cor representa uma direção. Lado esquerdo, direito, parte de cima, parte de baixo. E através desse mapeamento que ele vai entender como que a luz vai interagir com essa superfície. E aí, continuando, a gente vai criar agora um novo node, passar esse cara aqui para baixo, e a gente vai ligar esse sinalzinho RGB aqui, ó, para esse sinalzinho RGB do node que a gente criou na frente. E aí, a partir desse momento, esse cara aqui de baixo, onde a gente aplicou o highlight, vai ficar solto. Ele é só o nosso mapa que a gente vai usar para alimentar esse node aqui, ó. Como é que vai ser? A gente vai pegar o highlight de novo, vai aplicar aqui, e aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Criar essa superfície. E você repara como que quando a gente aplica, ele cria esses inputs novos aqui na parte de trás do node. E é exatamente isso que a gente vai usar para jogar esse mapeamento que a gente fez para dentro desse node. Então a gente vai pegar esse sinalzinho aqui, ó, verde, RGB que está saindo do mapeamento, e vai ligar nesse input 2 aqui, ó, do node onde a gente aplicou essa segunda instância do highlight. E aí, para completar o processo, a gente vem aqui nesse cara agora, a gente tem essa opção de Surface Map, a gente vai tirar de Use Internal e colocar Use Input 2. E aí pronto, agora ele está usando esse mapeamento que a gente criou aqui para alimentar esse node onde a gente está aplicando o highlight, ok? Essa é a maneira que essa ferramenta funciona. E agora, antes da gente começar a operar mesmo, né, brincar aqui com as luzes, eu vou mostrar para vocês para que serve cada um desses sliders aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem aqui na parte de cima é o tipo de luz, né? A gente está em ponto, então a gente ganha um ponto aqui onde a gente pode movimentar. E aí essa bolinha aqui é onde a gente controla a intensidade dessa luz, ok? A gente tem essa outra opção que é direcional, que em vez de ser um ponto, a gente cria uma luz bem direcional, como se fosse um sol, né? Raio de luz vindo de alguma direção. E a gente tem a opção aqui de Spotlight, ó. Então, o nome meio que já diz, né? A gente tem como controlar de onde que vai ser a origem desse spot, desse ponto, e para onde que ele está sendo apontado. A gente também vai ter aqui essa opção de aumentar a intensidade, tá? O alcance dessa luz, ok? Vamos voltar aqui então para o nosso point source. E aí, continuando, né? A gente vai ter essas opções aqui de brightness, né? Que você vai controlar a intensidade, né? Dessa máscara que a gente está criando, de luminosidade. A gente vai ter a opção aqui de reach, que é o alcance, né? Até onde essa luz vai chegar e tal, se ela vai ficar ali mais concentradinha no ponto de origem. E a gente tem o contraste, né? Que vai ser basicamente a suavidade ou a dureza dessa luz que a gente está aplicando. E aí a gente tem aqui embaixo as opções de superfície, Surface Properties. E a gente vai ter aqui essa opção de glossiness, né? Que você vê que quando a gente aumenta ela aqui, ó, é como se ela estivesse mudando a natureza da superfície que está reagindo com essa luz, como se fosse uma coisa meio plástico e tal, né? Que plástico que reage dessa maneira com a luz, cria esses speculars e tal. Aí quando a gente mexe no glossiness, quando a gente aumenta, a gente habilita aqui a especularidade, que também é um controle de como que essas altas luzes ali, esses picos mais brilhosos, vão reagir, ok? Então, como a gente está trabalhando com pele do matriz aqui, a nossa pele não reage dessa maneira com a luz, eu vou zerar esses caras aqui, ó, a gente não vai trabalhar com glossiness. E a gente tem essa última opção aqui que é Shadow Softness, que é a suavidade da sombra. Então, quanto maior, mais suave a transição entre o que é o claro e o que é o escuro. Se você diminuir, fica com menos suavidade, né? Então, vou deixar aqui também pré-setado.
A gente tem aqui embaixo as opções de posição, né? Que é o que a gente controla quando a gente clica direto na fonte de luz aqui. Acho que é mais intuitivo trabalhar assim. E a gente tem as opções também de Surface Map, de interpretar aqui de outras maneiras. Tipo, se você clicar na de baixo, é como se fosse a orientação da luz, se ela tá vindo de baixo, se ela tá vindo de cima. A gente tem aqui também direita e esquerda, né? Mudar a orientação de qual lado que tá vindo a luz. E a gente tem essa daqui também, que é um pouco mais subjetiva, que é Rescale Oversaturated, que é reescalar supersaturação, supersaturados. Que significa isso, né? Não consigo entender exatamente o que significa, ao pé da letra, assim, na prática, o que tá fazendo, mas o que a gente vê aqui, que eu entendo, é que ele tá mudando a maneira como ele tá enxergando o volume da cena, né? Você vê que quando tá desabilitado, a gente tem um volume mais profundo, dá para perceber uma gradação, um contraste maior entre o claro e o escuro. Quando a gente clica aqui, parece que a gente perde um pouquinho de volume, fica uma coisa mais suave. Enfim, aí é uma coisa de você ir testando caso a caso aí nas suas situações e ver qual que vai funcionar melhor, beleza? Então pronto, vocês entenderam o que é cada um desses sliders, dessas opções aqui do Relight. Agora, para a gente enxergar a nossa cena e começar a ver o que está acontecendo, a gente precisa vir aqui e desabilitar essa opçãozinha, ó, Relight Map Preview, que é o preview do Relight, né? Na hora que a gente clicar, pronto, agora a gente está vendo nossa cena e não está acontecendo nada, porque até então a gente só criou um mapeamento e disse onde que a luz está, mas a gente não criou uma luz, a gente não acrescentou luz. Para fazer isso, a gente teria que vir aqui, por exemplo, nas primárias, ó, e aumentar o gain. Aí a partir desse momento, sim, a gente tem a luz. Então, pra vocês entenderem, né? Isso daqui, ó, é só o mapa, gente. Enquanto você não operar as ferramentas, é só uma máscara que você colocou lá, mas ela não vai fazer nada enquanto você não fizer algum ajuste, ok? Então, beleza. E aí, olha lá, cara. Olha como é que é legal a resposta que a gente tem, né? Da ferramenta enquanto a gente passeia. Dá pra ver ali exatamente o que ela tá fazendo. E aí, é legal também você brincar aqui com os tipos, né? Pra você entender qual tipo de luz que vai funcionar melhor para o caso que você quer, aí para a situação e para o seu objetivo. Então, se eu colocar aqui direcional, ó, você vê como que dá para a gente, por exemplo, criar uma ideia de que está vindo uma luz mais forte ali da janela e tal. Então, isso é massa. E aí, uma outra coisa que você pode fazer também, quer ver, ó, se eu desabilitar esse node, você vê que a gente criou essa luz como se ela estivesse vindo da janela, mas ela chega até aqui, por exemplo, nessa porta, né? Você vê que ela está acontecendo na cena inteira. A gente poderia, por exemplo, combinar isso com uma outra janela, né? Vir aqui nas nossas Power Windows, por exemplo, e habilitar um degradê. Então, vou criar um degradê aqui, colocar ele na esquerda, ó, ou melhor, na direita. E aí, esse Relight vai acontecer só onde esse degradê existe. Então, olha lá, antes, depois. Então, a gente criou uma luz que está vindo aqui da direita e mapeou ela só para esse degradê, para ele não chegar aqui na esquerda nessa porta, ó. Então, é uma combinação poderosa, assim, você colocar uma luz e usar máscaras para delimitar até onde essa luz chega e tal. Então pode ser uma coisa que vai te entregar um trabalho ainda mais refinado, ok? Que legal, né? Eu, tipo, trabalhei com uma janela e agora sumiu aqui a minha ferramenta, né? Cadê a luz para eu controlar? Tô com o Node selecionado e não consigo controlar a luz. Quando acontecer isso, vocês vêm aqui embaixo, ó, onde está esse símbolozinho, essa setinha, e escolhe aqui, ó, OpenFX Overlay, e aí você vai enxergar de novo o efeito. Como eu tinha clicado na máscara, ele entrou no modo de máscara, então eu estava enxergando máscara. Então, se eu quero ver o efeito de novo, a gente vem aqui no FX Overlay e pronto, temos a nossa visualização de novo, ok? Então, continuando. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente fazer, uma possibilidade que existe com essa ferramenta é, como ela está criando um mapa da superfície, da direção da luz, a gente pode usar ela para acrescentar a luz, né? No caso que eu fiz aqui, ou a gente pode usar ela para subtrair luz, para colocar sombras, né? Como a gente tem a direção, deixa eu voltar aqui, né, para o nosso FX de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso trazer ela aqui para o outro lado, por exemplo, ó, e aqui eu vou diminuir o gain. Então, olha lá o que eu estou fazendo. Eu estou acrescentando uma sombra. Então, a gente não precisa necessariamente trabalhar só para acrescentar a luz, né? A gente pode trabalhar para acrescentar sombras também. É uma possibilidade que a ferramenta oferece para a gente. E aí, é uma coisa que é até legal da gente pensar, porque assim, beleza, a gente está colocando uma fonte de luz e tal, mas o arquivo tem um limite, né, cara? Você vai começar a pôr luz onde não tinha, onde era sombra, você vai começar a trazer ruído, grão, enfim. Você não tem tanta liberdade assim para colocar informação onde não tinha, né? O arquivo tem um limite. Mas se a gente trabalhar com sombras, né, acrescentar sombras, aí é uma coisa que, como você está retirando informação, você não vai estar degradando o arquivo como você estaria quando você acrescenta uma luz onde você não tem.
E aí, beleza, vou zerar aqui então, de novo, esse gain, pra gente zerar o arquivo, e eu vou acrescentar uma luz de novo, pra gente enxergar o que tá acontecendo, e pra gente ter uma análise de como que essa luz está afetando a cena, eu vou fazer uma coisa aqui só pra gente visualizar, eu vou pintar essa luz de uma cor bem gritante pra gente enxergar onde que ela tá entrando, tá? Então, pra gente ver mesmo como que essa luz tá afetando a cena. E aí, olha lá, cara. Eu tô fazendo isso para mostrar alguns problemas que eu acho que essa ferramenta ainda tem. Que é o seguinte, você repara como que a leitura dela da superfície não é bem exata, saca? Quando eu coloco aqui, por exemplo, do lado esquerdo, que é onde tem a sombra, né? Vamos supor que o diretor pediu para você colocar uma luz aqui do lado esquerdo, porque ele achou o lado da sombra da atriz muito sombra, ele queria um pouquinho mais de luz. Então, se você fosse colocar uma luz aqui, você repara como que a leitura da superfície não é exata. Olha como que existe uma borda em volta do braço dela que supostamente não deveria existir. Essa luz deveria estar certinho no ombro dela. Então, você vê que ele não tem uma leitura tão exata, saca? Então, o que isso significa? Significa que, beleza, você pode colocar uma luz onde você quiser, através da ferramenta, mas não é em qualquer lugar que ela vai funcionar muito bem. Então, você tem que estar atento aí com os limites, com esse tipo de anomalia, com esse tipo de problema, para você não degradar a imagem. O trabalho do colorista é melhorar a qualidade da imagem, não é diminuir, né? Então é legal a gente ficar atento com essas limitações. Legal, uma ferramenta nova, mas ela ainda tem questões, né? Ela ainda vai evoluir bastante para ficar perfeito assim para o nosso uso. Então, deixa eu zerar aqui o RGB, né? Desse ajuste para a gente ter só a luz. Você vê que mesmo só com a luz, ó, sem essa cor que eu pintei, você enxerga ali um problema, tá vendo? Ó, na hora que você coloca. Então, beleza, você pode pôr uma luz em qualquer lugar, mas não é em qualquer lugar que ela vai funcionar muito bem. E uma outra coisa também que eu acho que é uma questão com essa ferramenta é que, cara, ó, eu vou dar um play aqui e você olha o que acontece. Cara, minha máquina não é a máquina da NASA, mas é uma máquina boa, né, velho? E ela tá pedalando pra dar um preview dessa cena aqui. Então, é uma ferramenta que é pesada para o processamento, que significa que, por uma rotina de dia a dia de trabalho, com muitos planos no filme para você fazer, muitos trabalhos para você entregar, não é uma ferramenta muito prática, saca? Então, eu sinceramente não me vejo usando essa ferramenta aqui com tanta frequência, ou inserindo ela como um padrão dentro do meu trabalho, assim. Vai ser uma coisa que eu vou usar de maneira mais pontual, enfim, vamos descobrir aí em quais situações que ela vai funcionar melhor, mas não é uma parada que vai mudar completamente a minha forma de trabalhar e que vai entrar dentro do meu cotidiano. Definitivamente não, vai ser uma coisa bem pontual. Então, resumindo, é uma ferramenta massa? Sim, é uma ferramenta massa, mas tem suas limitações e ela não te dá tanta liberdade assim, como pode parecer num primeiro momento, saca? A gente ganha, sim, a possibilidade de colocar uma luz, mas a gente não pode ignorar completamente a luz que já existia na cena e fazer o que a gente quiser aqui com uma luz nova, saca? Não é bem por aí. A gente ainda precisa jogar junto com a fotografia. A gente não se desprendeu do que a fotografia entregou pra gente num primeiro momento. A gente precisa continuar respeitando isso. E aí, beleza. Isso era o que eu queria falar sobre o Relight. Então, eu vou deletar aqui agora esses caras. E agora, cara, eu vou mostrar a ferramenta que realmente vai ser uma parada que eu tenho certeza que vai entrar cotidianamente no meu fluxo de trabalho. É uma parada que essa sim vai fazer a diferença. Que é o lance da gente ter a opção de fazer o Composite Mode direto no Node, velho. Então, o que é isso, né? Vou até zerar esse Color Correction aqui, porque eu vou começar uma nova proposta para mostrar o que eu tô querendo dizer. Esse lance de Composite Mode, para quem acompanha aqui o canal, viu que num dos últimos tutoriais que eu fiz aqui, eu mostrei a técnica de Bleach Bypass, né? Vou até colocar o link aqui em cima, se você quiser ir lá dar uma olhada, que é uma técnica em que a gente usa uma sobreposição de uma imagem preta e branca sobre a imagem original para criar aquele resultado de uma imagem com alto contraste, baixa saturação, imitando o processo que acontecia, que a galera fazia nos laboratórios de revelação de filme, que era o processo de Bleach Bypass. E aí antes, como é que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que criar aqui um node, aí criar um node em layer, esse de baixo aqui a gente passa para preto e branco, e vem no Composite Mode, clica aqui com direito, Composite Mode, e coloca para Overlay. E aí, olha lá o que acontece, fica super intenso o resultado, super contrastado, a gente vem aqui no node de trás, né, de correção de cor, e a gente vai aumentar aqui o offset, só para a gente ter um contraste, para a gente ajustar a exposição da cena. Pronto. E aí, olha lá o que a gente fez, né, com o Bleach Bypass. Pegou uma imagem em preto e branco, colocou em overlay por cima da imagem original e ganhou esse resultado de alto contraste e baixa saturação. Então, isso era o jeito que a gente precisava fazer antes. Agora eu vou deletar esses caras aqui
e vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer agora. Com a opção de Composite Mode no Node, a gente pode só criar um Node aqui para frente e aí direto nele, ó, sem criar um Node em Layer, eu vou vir aqui de novo em Monochrome, no RGB Mixer, vou habilitar o meu Monochrome, e direto nele eu vou clicar com direito, Composite Mode e Overlay. E aí, olha só, como que fica mais simples, cara, o processo, saca? Em vez de ter que fazer dois e dar no Composite Mode, direto no Node aqui, a gente já pode fazer isso. E é uma coisa que vai organizar, deixar mais limpo o nosso fluxo de trabalho, mais limpa a nossa árvore de nodes, saca? E aí, ó, talvez você não tenha ficado impressionado o suficiente com isso daqui, eu vou mostrar uma outra coisa que você poderia fazer explorando esse lance de Composite Mode direto no Node. Vou criar mais um Node aqui pra frente, e aqui nele, cara, eu vou fazer um processo pra gente criar aquele efeito de promist, sabe? De luzes difusas e tal. E olha só como que eu vou fazer isso. Criei um Node aqui, eu vou vir aqui nas minhas opções de Blur e Sharpen e eu vou desfocar essa imagem, cara. Vou deixar ela bem desfocadona lá, ó. Ok? E o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com direito agora, vou vir no meu Composite Mode e vou colocar para Screen. E olha lá o que acontece. A gente ganhou essa difusão nas altas luzes, mas ficou super claro, né? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo nas minhas opções de exposição da minha aba HDR e eu vou diminuir a exposição aqui do global, ó. Olha lá. Para controlar a exposição e ficar só com a difusão nas altas luzes que eu queria. E aí, cara, olha isso. Antes, depois. Antes, depois. Olha esses dois nodes aqui juntos, ó. Antes, depois. Vou até colocar em tela cheia. Antes, depois. Dois nodes, bicho. Dois nodes. Vocês estão entendendo? E assim, isso não é uma coisa nova, não é que eu não podia fazer isso antes, a gente podia, mas era uma parada que era mais bagunçada na árvore de nodes, saca? Antes, para fazer o que eu fiz com esses dois nodezinhos aqui, ó, eu teria que, né, ter um node aqui embaixo, fazer um node em layer para fazer o bleach bypass, aí eu teria que criar mais um node aqui, mais um node em layer para fazer esse lance que eu fiz aqui desse Composite Mode, com desfoque, screen, enfim. Olha só, disso para isso. Cara, faz diferença. Na moral. E é uma parada que encoraja a gente a explorar esse lance dos Composite Modes, saca? Isso daqui, cara, ó, mostrei duas formas de vocês usarem, uma com o modo Overlay e outra com o modo Screen. Cara, olha o tanto que tem aqui. Então tem muitas possibilidades que existem dentro dessas opções de Composite Mode, saca? E aí é isso, gente. Essas são as duas novidades aí do DaVinci Resolve 18.5 que eu queria mostrar para vocês. E por hoje é isso. Então agora eu vou fazer as minhas considerações finais sobre essas novidades. Elas vão mudar radicalmente a maneira como eu construo meus visuais? Não. Acho que de forma geral, a maior contribuição dessa atualização para quem trabalha com cor são coisas mais relacionadas à organização e fluxo de trabalho. O Relight é sim um recurso interessante que pode funcionar bem em algumas situações específicas, mas sinceramente não é algo que eu me vejo usando no meu dia a dia. Acho que o coração das coisas que fazem um grande visual ainda vão ser as mesmas. E de novo, se você tiver a fim de aprender que coisas são essas e conhecer todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia, acho que você vai gostar de conhecer o meu curso. O link tá aqui na descrição. Te vejo na próxima!